Minha gente, a paz do Senhor. Cadê vocês? Vão chegando. Vou mandar aqui esta live. Você que vai chegando, fique à vontade para aprender mais de Deus, aprender mais do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Estou aproveitando aqui para compartilhar. Você pode fazer isso com seus amigos. Você pode fazer isso com os grupos da sua igreja, os grupos que você faz parte. Meu amigo Moisés Eufrásio, grande jovem, dedicado, expositor da palavra do Senhor, Deus abençoe. Meu amigo Pedro Júnior, meu amigão que eu amo, Deus abençoe. Um abraço na Stephanie, um abraço na família. Deus abençoe, viu? Vai chegando, vai compartilhando, compartilhe. Você que já está aqui conosco, compartilhe. Mãe Jaqueline está conosco, Deus abençoe. Vocês estão me ouvindo bem? Moisés, irmã Jaqueline, Pedro, tá tudo ok aí o áudio? Estão me ouvindo bem? Se sim, coloque aí nos comentários. Meu amigo Adelson, minha querida mãe, Dalva Matias, que não perde uma live, né? Minha maior fã, minha mãe, está nos acompanhando. E eu estou muito feliz que, muito embora estejamos hoje na sexta carta, iniciaremos a exposição da sexta carta. Na próxima quarta-feira, permitindo o Senhor, nós faremos a exposição da última carta, que é a carta à igreja de Laodiceia. E eu tenho muita gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele está nos proporcionando nessas lives. Muita gente nos acompanhando do Brasil inteiro. Olha aí, muita gente acompanhando. Compartilhe essa live, mande nos grupos, coloque nos grupos aí sua igreja, seu ciclo de amizade. Minha querida irmã Rosa, meu amigo Marcos, família linda que eu amo, Deus abençoe. Irmã Neide, que eu amo demais, uma ovelha querida, irmã Rosa, minha esposa Raquel também está acompanhando. E eu tenho ficado impressionado com o alcance dessas nossas lives. Nós estamos na sexta live consecutiva, todas as quartas-feiras, estudando as cartas do Apocalipse, e pelo menos de 60 a 70 minutos, isto é, 1 hora e 10, todas as quartas-feiras fazendo exposições bíblicas. E boa parte do Brasil, pessoas de vários estados do país têm nos acompanhado. Meu amigo Harrison, minha querida irmã Nice, família abençoada, Ravi, dá um abraço na família Harrison. Compartilha aí, aproveite para você compartilhar. Meu amigo Denis, grande missionário Denis. Denis é mais conhecido que Farinha em Manaus, um amigão pessoal que Deus me apresentou. Lhe amo, meu amigo,
Que Deus te abençoe, que Deus te use poderosamente. Na verdade, que Deus continue te usando poderosamente. E nós vamos iniciar nossa live. Nós vamos iniciar porque nós viemos aprender mais de Deus. Eu tenho me dedicado ao longo de meses a estudar as cartas do Apocalipse e meu coração muito se alegra, como eu disse a vocês, pelo alcance, pela proporção que tem tomado. E hoje nós vamos estudar a carta de Cristo à igreja de Filadélfia. Minha gente, a igreja do amor fraternal, a igreja que é considerada juntamente com a igreja de Laodiceia. Muitos teólogos têm atribuído estas duas igrejas a duas gerações de crentes no tempo do fim, e existe uma grande linha de teólogos que acredita nisso. Eu não quero me ater a isso, mas eu quero expor esta carta, trazendo o conteúdo, lições desta carta, aplicações práticas para a nossa vida hoje, explicar a igreja no passado, explicar a aplicação que a igreja de Filadélfia traz para nós neste tempo de hoje. Por isso que Filadélfia, eu coloquei no título a exposição da igreja no passado e no presente, isto é, a igreja ontem, a igreja hoje. E a exposição de hoje está no capítulo 3, versículos 7 a 13 do Apocalipse. Se você quiser em sua casa pegar sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar a leitura, fique à vontade, tá bom? Apocalipse capítulo 3, versículos 7 ao 12, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu estou aqui também na companhia do meu irmão missionário João Alexandre. Que Deus te abençoe, João Alexandre, pregador, homem de Deus. Compartilhe essa live aí, meu amigo. Também a irmã Sabrina Parros, querida irmã Sabrina, Deus abençoe o maridão. Um abraço na família, viu? E vamos lá para a exposição da sexta carta de Cristo à igreja de Filadélfia. Nós já estudamos ao longo dos 2 últimos meses. Na verdade, nós estamos fazendo estas lives nos meses de fevereiro e março, não é? E na próxima quarta-feira, permitindo o Senhor, nós faremos a última live. E nós já estudamos a carta de Cristo à igreja de Éfeso, a igreja que, muito embora ativa, perdera o seu primeiro amor. Nós já estudamos sobre a carta de Cristo à igreja de Esmirna, uma igreja que, muito embora pobre financeiramente, mas era rica
dos tesouros do céu, uma igreja muito perseguida, uma igreja que tinha seus bens confiscados e, portanto, uma igreja muito pobre, mas diante de Deus era rica. Nós estudamos sobre a carta de Cristo à igreja de Pérgamo, uma igreja que em sua cidade tinha o trono de Satanás, uma igreja que tolerava, alguns membros toleravam os ensinos de Balaão, os ensinos dos nicolaítas e, portanto, em sua maioria foi rejeitada por Deus. Nós já estudamos também a carta de Cristo à igreja de Tiatira, que é considerada a igreja tolerante, a igreja que tolerava o ensino da profetisa Jezabel e, portanto, foi severamente criticada, severamente repreendida por Cristo. Também nós estudamos na última quarta-feira a quinta carta, que foi a carta de Cristo à igreja de Sardes, a igreja que vivia de aparência, que tinha fama diante dos homens como uma igreja viva, mas diante de Deus estava morta. A igreja que mais parecia um sepulcro do que um candelabro. E hoje nós vamos assistir, ou melhor, nós vamos aprender sobre a igreja de Filadélfia. Mas antes quero mandar um abraço para a pastora Sandra Martins. Compartilhe essa live, pastora. Irmão Raimundo Ramos, compartilhe essa live. A irmã Iris Mendes, compartilhe essa live. Comente, deixe aqui, você que vai chegando, comente. Meu amigo pastor Alex Martins, grande homem de Deus, Deus abençoe. Compartilhe essa live. Irmã Albonete, Deus abençoe, irmã Albonete, querida. Compartilhe, vamos para cima, que Deus tem muito para edificar as nossas vidas nesta noite. Então, carta de Cristo à igreja de Filadélfia. É muito bom lembrar vocês, e isso eu gosto, é um método pedagógico para aprendizado, que as 7 cartas praticamente elas mantêm uma estrutura. Se você ler os capítulos 2 e 3 do Apocalipse, você vai observar uma estrutura que há nas 7 cartas. Como? Para todas as cartas existe o destinatário, que é o anjo da igreja. O anjo da igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Todas as 7 cartas há um destinatário. Também para todas as 7 cartas há um remetente, aquele que se apresenta. Cristo apresenta-se de várias formas, com seus vários títulos, e na maioria das vezes os títulos apresentados por Cristo são baseados na visão que João tem do Cristo glorificado no capítulo 1. Um abraço minha tia Natália Brengartner, Deus abençoe. Então, há o destinatário, há a apresentação, há também a avaliação. Eu conheço as tuas obras. Em todas as 7 cartas há esta avaliação. Eu conheço. Por que Cristo conhece? Porque ele é o Cristo que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, que é uma referência às 7 igrejas. Então, Cristo ele avalia, aí Cristo elogia, ou ele reprova. Existem, por exemplo, cartas que não recebem reprovação de Cristo, como é o exemplo da carta à igreja de Esmirna e a carta à igreja de Filadélfia. Nós vamos perceber que a carta à igreja de Filadélfia não recebe reprovação alguma. Então Cristo avalia e ele elogia e reprova, ou então ele só reprova ou elogia. A maioria das igrejas são elogiadas e em alguns pontos são reprovadas. E a advertência de Cristo. Também nós percebemos o alerta final ou recomendação e também promessa final aos vencedores. Todas as 7 cartas do Apocalipse recebem promessas finais àqueles que vencerem. Então, esta é a estrutura das 7 cartas do Apocalipse. E como Cristo ele vai se apresentar, ele faz isso a todas as 7 cartas, não é? Ao anjo da igreja em Filadélfia. Vale ressaltar que o Apocalipse ele menciona 2 títulos para anjos, tanto anjos
mensageiros de Deus, seres celestes que têm como missão trazer uma mensagem de Deus, e tanto uma referência à liderança espiritual representada em cada igreja. Então, a carta é dirigida ao anjo da igreja, isto é, ao pastor da igreja. E vale ressaltar que o pastor é da igreja, mas a igreja não é do pastor. O anjo é da igreja, mas a igreja não é do anjo. A igreja é unicamente de Cristo Jesus. A igreja é de Cristo. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao destinatário, certo? Aqui é o destinatário. Quem é o destinatário? Ao anjo da igreja de Filadélfia. E ao remetente, isto é, o apresentador, aquele que se apresenta. E como é que Cristo se apresenta? Cristo se apresenta no versículo 7 como aquele que é santo, como aquele que é verdadeiro, como aquele que tem a chave de Davi, e como aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Um abraço aqui para meu amigo Valtemir Salles. Deus abençoe, meu amigão. Compartilhem esta live, comentem, que nós vamos analisar todo o contexto. Então, antes de nós aprendermos sobre a apresentação, os títulos que Cristo se apresenta à igreja de Filadélfia, eu quero trazer para vocês um contexto histórico aqui rapidamente envolvendo a cidade de Filadélfia, para que nós tenhamos uma compreensão exata da carta. Vamos lá. Algumas curiosidades sobre a cidade de Filadélfia. Primeira curiosidade: a cidade de Filadélfia, ela é a mais nova das 7 cidades da Ásia. Enquanto Sardes era a cidade mais antiga, Filadélfia era a cidade mais nova. A cidade de Filadélfia foi fundada por Eumenes, rei de Pérgamo, ou por seu irmão Átalo Filadélfia, assim chamado por causa de seu amor e lealdade a seu irmão mais velho. A cidade de Filadélfia tornou-se famosa como a cidade do amor fraterno. Localizava-se na mais importante rodovia postal romana, que começa em Tríade e passa por Pérgamo, Sardes e então por Filadélfia. Filadélfia era chamada de portal para o leste. Também, o solo de Filadélfia era um solo vulcânico e era extremamente fértil e ideal para a plantação de uvas. Era uma cidade próspera no aspecto agrícola. A cidade enfrentava problemas, pois sua localização era uma região propensa a terremotos. E o interessante, o mesmo terremoto que abalou Sardes no ano 17 da nossa era, também abalou Filadélfia. E boa parte da população de Filadélfia resolveu morar fora da cidade e trabalhar na agricultura. Olha que curiosidade. Muitos habitantes de Filadélfia resolviam morar em tendas fora da cidade, porque constantemente a cidade era abalada por terríveis terremotos que assolavam toda a estrutura da cidade. Algumas curiosidades agora sobre a carta de Cristo à igreja em Filadélfia. A primeira, que diferentemente das primeiras 5 cartas, a apresentação de Cristo não tem as características do Cristo glorificado do capítulo 1. Por exemplo, João vê o Cristo glorificado como aquele que tem cabeças e cabelos como a lã branca, como a neve, olhos como chama de fogo, uma boca que sai uma aguda a espada de 2 fios,
pés semelhantes ao latão reluzentes, diferentemente desta visão que João tem. Por isso que a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Sardes, há algumas dessas características na apresentação de Jesus, como aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, como aquele que tem as 7 estrelas em suas mãos. A carta de Cristo à igreja de Filadélfia não apresenta nenhuma característica do Cristo glorificado do capítulo 1. E também a carta de Cristo à igreja de Filadélfia nos apresenta que, muito além do que Cristo tem as chaves da morte e do inferno, ele também tem a chave de Davi, que nós vamos entender o que isso significa. É a igreja que recebeu a porta da evangelização. A semelhança de Esmirna, Filadélfia não recebe críticas e advertências. A semelhança de Esmirna, a igreja de Filadélfia recebe consolo e promessa de que a sinagoga de Satanás não teria êxito sobre a igreja. Enquanto Esmirna é alertada sobre a perseguição e prisão que viriam sobre a igreja, a Filadélfia é prometida a proteção e a segurança da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. É a carta que descreve a vinda iminente de Cristo, ou seja, é a carta mais escatológica entre as 7. É a carta, é a igreja que recebe publicamente a declaração do amor de Cristo. Cristo diz no versículo 9, para que saibam que eu te amo. Olha que interessante, já pensou você receber publicamente uma declaração de Cristo? Ele fez isso, não é? Deus declarou o seu amor ao mundo quando entregou o seu Filho, mas das 7 cartas, é a carta que recebe uma declaração pública, Deus dizendo, eu te amo, eu vou mostrar para todo mundo que eu te amo. Olha que coisa maravilhosa, Cristo nos ama, minha gente. Eu preciso que você se conscientize disso. Muito embora o seu amor não possa ser correspondido de inúmeras formas, mas Cristo lhe ama incondicionalmente. Olha que lição grandiosa que nós aprendemos. Feito a análise sobre a história da igreja, a história da cidade, onde é que Filadélfia se localizava, Daniel? Ficava a cerca de 50 quilômetros a sudeste de Sardes, na principal rota comercial que partia de Esmirna e seguia pela costa na direção leste, Mísia, Lídia e Frígia. Ela se localizava também na mais importante rodovia postal romana, que começa em Troade e passava por Pérgamo. Daniel, como era o comércio na cidade de Filadélfia? Filadélfia tinha uma estação estrategicamente localizada em rotas militares e comerciais. Seu solo vulcânico era ideal para a plantação de uvas e, consequentemente, era também uma cidade próspera no aspecto agrícola. Daniel, como era a religião em Filadélfia? A religião da cidade de Filadélfia era semelhante à de várias outras cidades da Ásia, uma mistura sincrética de práticas de adoração aos outros deuses, sobretudo deuses helenistas. Seu deus padroeiro, logicamente, era Dionísio, o deus do vinho. Esta é uma análise histórica, o contexto histórico e cultural da carta de Cristo à igreja de Filadélfia. Vamos lá, vamos para a exposição versículo por versículo. Cristo se apresenta. E como é que ele se apresenta? Isto diz, aquele que é santo. Em outras passagens do Apocalipse, o santo é um título de Deus, como no capítulo 8, capítulo 4, versículo 8, capítulo 6, versículo 10. Mas o Messias de Deus também é chamado assim diversas vezes, dando ênfase à veracidade de que ele não tinha pecado algum e, portanto, era perfeitamente separado de todo mal, de todo pecado. Portanto,
Cristo é santo, nele não há pecado algum, como disse o escritor aos Hebreus, ele viveu integralmente sem pecado algum, não cometeu pecado algum, portanto ele é o santo de Deus. Aí Cristo vai dizer assim: isto diz aquele que é verdadeiro. Minha gente, isto aqui é um consolo para nós diante dos desafios. Esta expressão, que Cristo é verdadeiro, é um consolo para nós. Por quê? Porque a palavra verdadeiro ou genuíno tem dois diferentes significados aqui. No contexto grego, a palavra significa o que é real, que corresponde à realidade. Mas no contexto hebraico, ela significa o que é fiel e confiável. Vou repetir: aquele que é fiel e confiável. No Antigo Testamento, Deus é o que mantém para sempre a sua fidelidade. Salmo 146, versículo 6. Isto é, podemos confiar sempre que Ele cumprirá as suas promessas. Olha que coisa interessante. Você que me assiste aqui nesta noite, quando nós lemos e quando Cristo se apresenta que Ele é verdadeiro, nós precisamos entender que esta expressão diz respeito àquele que é fiel, aquele que é genuíno, aquele que jamais poderá mentir, aquele que não existe nele sombra alguma de variação. Quando ele se apresenta como aquele que é verdadeiro, é muito além do que aquele que é simplesmente a verdade, como aquilo que é expressado em João 14,6. Ele se expressa: eu sou o caminho, a verdade. É muito além do que a verdade, é aquele que é confiável, é aquele que é genuinamente verdadeiro. Não existe sombra alguma de mudança nele. Por isso que nós podemos esperar e confiar, porque indubitavelmente Cristo é genuíno, Cristo é verdadeiro, Cristo é fiel, e Cristo cumprirá as suas promessas na vida da sua igreja. E quando o Antigo Testamento fala do Deus verdadeiro, isto acontece sempre no sentido que Ele é fiel. Êxodo 34,6, a sua promessa do pacto. Isaías fala do Deus que podemos confiar, porque Ele cumpre as suas promessas, pelo qual, por isso, os homens podem jurar e cumprir a deles. No contexto de Filadélfia, o verdadeiro lembra o pacto que Deus fez com Israel nos tempos do Antigo Testamento e que Ele agora cumpriu fielmente na igreja em Cristo Jesus. Como eu disse, João 14,6, Ele é a verdade, e a oração que Cristo faz em João 17,17 é esta: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Você pode expressar-se aqui? Você pode colocar, quem pode comentar aqui, colocar nos comentários: Cristo é genuinamente a verdade. Pode escrever: Cristo é verdadeiro, Cristo é fiel à sua palavra. Por isso que Paulo, escrevendo uma de suas epístolas, ele disse: embora nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não muda. Nós, seres humanos, nós somos mutáveis, nós somos inconstantes, nós somos alternados. Há alteração em nossa vida, há alteração em nosso caráter, há alteração em nossa palavra, mas na palavra de Cristo, no caráter de Cristo, não há alteração alguma. Ele é a verdade. Glória a Deus para sempre. Você pode dizer: Ele é a verdade, Ele é genuíno. Minha gente, eu abro um parênteses aqui para que nós apliquemos de uma forma mais prática. Em um mundo onde as filosofias mundanas, satânicas, tentam suplantar as verdades bíblicas, tentam deteriorar as verdades bíblicas, tentam
querer manipular as verdades bíblicas, nós precisamos entender que a única verdade absoluta é a palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável. Como diz as Escrituras, seca-se a erva, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Por quê? Ele é a verdade, ele é genuíno, ele é imutável. Glória a Deus para sempre. Ele é imutável. Muita gente nos acompanhando aí, muita gente. Compartilhe, minha gente. Curta, envie o aviãozinho aí, comente, mande no message para seus amigos. Você pode compartilhar essa live quantas vezes você quiser. Olha só, ele é a verdade, ele é verdadeiro. Aí ele vai dizer mais, o que tem a chave de Davi, minha gente, do Apocalipse, Cristo, ele tem a chave da morte e do inferno, no capítulo 1, versículo de número 18, ele tem as chaves da morte e do inferno. No capítulo 3, versículo de número 7, ele tem a chave de Davi. E olha só, a chave de Davi é a chave da casa de Davi, isto é, o reino messiânico. O pano de fundo para esta frase era a afirmação do judeu de Filadélfia de que eles eram o verdadeiro povo de Deus que tinha em seu poder a chave do reino de Deus. João contradiz isso quando diz que a chave do reino que havia pertencido a Israel, na verdade, pertence a Jesus, o Messias davídico. Você lembra de Marcos capítulo 10, a história do cego Bartimeu? Como é que o cego Bartimeu conseguiu chamar a atenção de Davi? Foi quando ele clamou: Jesus, filho de Davi. Olha só, ele sabia que Jesus era da linhagem de Davi e, portanto, ele era aquele que assumiria o trono. Ele é aquele descendente da linhagem de Davi, porque havia uma promessa que o cetro jamais seria retirado da casa de Judá, e portanto Davi era descendente de Judá, e Cristo viria da linhagem de Davi. Aquele que tem a chave de Davi é muito mais aquele que tem um controle sobre a história, mas é aquele que se assentou, aquele que é o próprio cumprimento da promessa de que ele reinará para todo o sempre. Olha só, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Essa frase é um comentário à chave de Davi. Cristo recebeu poder absoluto e exclusivo para permitir acesso a excluir o reino de Deus. Só que Cristo repartiu esse privilégio com sua igreja. Por exemplo, eu vou falar algo para vocês. Os judeus que eram no primeiro século, os judeus que a maioria não era convertido ao cristianismo, os judeus eles foram pelo menos no primeiro século, eles foram uma grande ameaça à igreja, perseguiram a igreja, entregavam os crentes à autoridade, tentavam misturar o culto cristão com símbolos judaicos. Por isso que Paulo escreve a carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas é a carta da liberdade cristã, porque os judeus viam com seus rituais, a circuncisão, com a lei, para, através dos seus próprios méritos, métodos, forças, alcançar a graça. E a salvação é pura manifestação da graça de Deus. A graça que é o amor dado a todos aqueles que aceitam Cristo, a graça de Deus, o amor não merecido. Então, os judeus tentavam de todas as formas misturar o culto cristão, tentavam misturar o cristianismo com o judaísmo, e isso não dava certo de forma alguma. Os escritores bíblicos combateram veementemente isto.
Então os judeus se achavam aqueles que tinham direito do reino, aqueles que deveriam receber o reino, que mereciam o reino. Mas Cristo está dizendo: eu tenho a chave de Davi, eu abro as portas do reino para quem eu quiser, eu fecho as portas do reino para eu quiser, eu abro e ninguém fecha, e eu fecho e ninguém abre, porque quem tem as chaves do reino sou eu. Então eu que abro o reino para quem bem eu quero. Olha que verdade, não seriam os judeus que abririam ou fechariam a porta da graça, é o próprio Cristo que tem o controle, a autoridade, o domínio, porque chave fala de controle, chave fala de autoridade, chave fala de domínio, e quem tem o domínio sobre todas as coisas, sobre tudo aquilo é Deus, é o seu próprio Cristo. E olha que coisa interessante. Ele vai dizer, ele vai avaliar: eu conheço as tuas obras. O Cristo que anda no meio dos 7 cabeçalhos de ouro conhece cada detalhe da sua igreja. Ele vê todas as coisas, minha gente. Você sabia que é uma avaliação singular que existe nas 7 cartas? Eu conheço as tuas obras. Literalmente Cristo dizendo à sua igreja: eu sei quem tu és, eu sei o que tu fazes, eu sei onde tu aplicas a tua força, eu sei onde estão as obras das tuas mãos, eu sei o que tu fazes. Cristo está dizendo. E é uma avaliação que ele faz a todas as 7 cartas. Eu conheço as tuas obras. Aí ele vai, diante das obras que ele conhece, ele vai oportunizar a Filadélfia. Ele diz assim: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Aqui está uma oportunidade. Antes de falar sobre a porta aberta, eu gostaria de falar que Apocalipse menciona 4 portas. Existem 4 portas no Apocalipse. Olha aí, atenção você que é pregador, atenção você que é pastor, atenção você dirigente, obreiro, teólogo. Nós temos muitos irmãos aqui da turma do Ibadã, nós temos muitos irmãos aqui que são alunos meus do curso de teologia, o curso médio de teologia. Atenção você, olha só, eu vou dar uma chave agora, um esboço para você se dedicar, aplicar e estudar. Existem 4 portas no Apocalipse. A primeira porta é esta: eis que diante de ti pus uma porta. E já vamos entender o significado desta porta. No capítulo 3, no versículo 20, nós temos outra porta. Cristo diz assim: eis que estou à porta e bato. Nós já vamos entender também esse significado. A terceira porta do Apocalipse é no capítulo 4, versículo 1, que João é arrebatado em espírito, que é uma figura da igreja arrebatada. E João, ele vê uma grande porta aberta no céu. Então, há uma porta aberta no versículo 8, que se refere à porta da evangelização, ou à porta da salvação. Há uma porta no capítulo 3, versículo 22, que é a porta do coração dos crentes de Laodiceia, que Cristo batia para entrar. Era a porta da igreja de Laodiceia, que Cristo estava lá de fora. Existe a terceira porta, que é a porta do céu. Capítulo 4, versículo 1, eis que estava uma porta aberta no céu. E a quarta porta é capítulo 22, versículo 14, que são as portas da Nova Jerusalém. Bem-aventurado é aquele que entra pela cidade, pelas portas. Então, estas são as 4 portas do Apocalipse. Isso aí não tem no Google não, meu amigo. Não tem no Google. Isso aqui é a revelação da palavra de Deus. Oh, meu Deus. Milene Silva, Deus abençoe. Compartilhe, minha amada irmã. Compartilhe essa live, comente, envie para seus amigos, clique aqui.
envie, que já, minha gente, olha só, deixa eu revelar aqui para vocês, não fique de fora. Minha querida tia Raimunda Matias, Deus abençoe. Dá um alô aí, tia, Pai do Senhor, um abraço na família. Olha só, eu vou mostrar para vocês já aqui a igreja no Apocalipse. Eu vou fazer um esboço. Essa live aqui hoje está cheia de Bíblia, cheia de conteúdo bíblico. Eu já vou trazer aqui para vocês a igreja no Apocalipse. Eu já vou ensinar aqui para vocês os textos bíblicos que comprovam, que enfatizam, que destacam, que fundamentam que a igreja não passará pela grande tribulação. Há uma promessa aos crentes em Filadélfia que eles não passariam pela grande tribulação, e eu já vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar para vocês quais são as novidades do céu, isto é, o que haverá de novo no céu. Quais são as novidades do céu? Então, chame aí os amigos, compartilhe, comente, que tem muito conteúdo para abençoar a sua vida nesta noite. Olha só, 4 portas do céu, e Cristo põe uma porta aberta aqui. Olha a oportunidade. Eis que é por diante de ti uma porta aberta. Gente, deixa eu falar algo para vocês. Muita gente, você que me acompanha aqui, muita gente equivocadamente usa esse texto para dizer que Deus vai abrir uma porta de bênção para você, uma porta de trabalho para você, uma porta disso para você. Mas esse texto aqui, exclusivamente, não está falando de uma porta de emprego, de uma porta de bênção material, não. Esse texto aqui está falando de uma oportunidade. Porta aberta aqui está se referindo a uma oportunidade, é a porta da evangelização. Jesus conhecia intimamente Filadélfia. Ele sabia que ela, apesar de não possuir a excelência teológica de Éfeso, tinha a necessária teologia e doutrina para espalhar o Evangelho de Cristo até os confins da terra, e que, embora não fosse rica como Laodiceia, tinha bens suficientes para enriquecer um mundo tão pobre de Deus. Tendo em vista o espírito voluntário de Filadélfia e o serviço por ela apresentado, o Senhor promete abrir-lhe uma porta ainda melhor. Como, segundo o contexto histórico, Filadélfia era conhecida como um portal de entrada para o leste. Cristo abriu uma grande porta, pôs diante dela uma grande porta, que é a porta da evangelização. Olha só, a igreja de Filadélfia abriria a Jesus uma grande e espaçosa porta de evangelismo e missões. Ele bem sabia que essa pequena, mas operosa congregação viria aproveitar ao máximo mais essa oportunidade de expansão do reino de Deus. Na linguagem do Novo Testamento, a porta tem um significado evangelístico muito forte. O apóstolo Paulo, quando encerrava a primeira epístola aos Coríntios, fala de uma dessas raras, mas abençoadoras portas para apregoar a Cristo aos gentios. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 16, olha aqui, isso aqui é Bíblia, viu? Segura aí, isso aqui é Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 8 e 9, ele disse assim, 16, 8 e 9, que diante dele se abriu uma grande porta do Evangelho. Nós temos também em 2 Coríntios capítulo 2, versículo de número 12, vá anotando aí, 2 Coríntios 2,12, ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, olha só, abriu-se uma porta no Senhor. Olha só quem está me acompanhando aí, meu querido amigão, pastor Cláudio Souza, Deus abençoe meu amigão, lhe amo, meu pastorzão, Deus abençoe. Então essa porta aqui é a porta da
evangelização, que Cristo abriu tanto a Paulo como também a sua igreja. Entretanto, por essa porta, o apóstolo logrou evangelizar toda a Ásia Menor por conta da porta aberta que Cristo abriu. Na linguagem do Novo Testamento, portanto, esta é a linguagem da evangelização, de missões. Cristo abriu a porta para que a sua igreja pudesse expandir o seu reino. A igreja que amorosamente se entrega à evangelização não tem apenas uma janela aberta, terá sempre uma porta escancarada. Vou repetir, isso aqui é forte. A igreja que amorosamente se entrega à evangelização não tem apenas uma janela aberta, terá sempre uma porta escancarada que lhe possibilitará, no poder do Espírito Santo, expandir o reino de Deus até os confins da terra. Olha que frase agora eu vou dizer. A igreja de Cristo, ela só existe por causa da sua missão. Ela só existe porque Cristo abriu uma porta para ela. Então, a igreja subsiste pela missão, assim como o fogo subsiste pela queima do combustível. A igreja de Cristo só permanece de pé porque há uma porta que Cristo abriu para ela entrar e proclamar o seu reino para todos sempre. Você quer um versículo aqui para você aplaudir aí de pé na sua casa? Olha o que Cristo disse em Mateus capítulo 16, versículo de número 18. Eu edificarei a minha igreja. Minha gente, como o diabo ele é o maior imitador de Cristo, ele também tem uma porta. Você sabia que o diabo tem portas? Isto é, eu vou dizer para você, o diabo tem portas. E que portas são essas? São as portas do inferno. Mas eu quero que você entenda aqui, que diante da igreja de Cristo, que Cristo colocou uma porta aberta diante dela para ela passar. Lembrando que pela porta há acesso, pela porta há passagem. Eu vou repetir que isso aqui é muito forte, minha gente. Isso aqui é muito forte. A porta, Cristo abriu uma grande porta. Primeiro, porque Ele é a porta da salvação. João capítulo 10. Aqui o pastor Alex está comentando. Jesus se coloca com a porta da salvação. Isso mesmo, Ele é a porta. Então, Ele abre uma porta também para a sua igreja passar, para a sua igreja avançar. Mas o diabo, que é um imitador de Cristo, ele vai fazer de tudo para paralisar, ele vai fazer de tudo para trancar, para inibir, para sucumbir a igreja de Cristo. Mas há uma promessa à igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Diante da porta aberta que Cristo abriu para nós, nenhuma porta do inferno poderá nos deter. Você pode escrever isso nos comentários? Você pode escrever isso? Meu amigo dirigente Dalisson Fernandes, um abraço, meu amigão. Diante da porta que Cristo abriu para a sua igreja, nenhuma porta do inferno poderá detê-la. Nós vamos continuar avançando, nós vamos continuar progredindo, nós vamos continuar tendo acesso, passando, porque Cristo nos prometeu que ninguém há de deter a sua igreja. Meu amigo Marcelo Pinheiro, grande ministro de louvor, nosso líder de louvor, Deus abençoe, meu amigão. Diante da igreja, que Cristo abriu uma porta a ela, nenhuma porta do inferno poderá detê-la. Cristo colocou, há uma porta aberta diante de ti. Por isso que ninguém consegue nos paralisar. Por isso que, muito embora o diabo tenta usar seus métodos para trancar as portas, para que não haja acesso, mas todas as vezes que o diabo procura trancar as portas de acesso, Cristo sempre abrirá uma porta para a sua igreja, para que nós venhamos passar
prosseguindo, avançando para a glória de Deus. Nós vamos até meia-noite, minha gente. Hoje nós vamos até meia-noite. Olha aí. Uma porta aberta. Aí Cristo vai elogiar a sua igreja, porque tendo pouca força, gente, olha isso aqui, a graça de Cristo não é manifestada para aqueles que se sentem poderosos. A graça de Cristo não é manifestada naqueles que pensam que não precisam de Deus. Por isso que Paulo disse na primeira epístola aos Coríntios que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Porque a graça de Cristo não é manifestada naqueles que pensam que são poderosos, autossuficientes. Não. A graça de Cristo é manifestada naqueles que sentem-se fracos, incapazes. Por isso que Cristo diz assim: porque tu tens pouca força, e é na pouca força de Filadélfia que a graça de Cristo é manifestada com abundância. Eu vou repetir: é na pouca força dos crentes em Filadélfia que a graça de Cristo é manifestada abundantemente. Por isso que Cristo disse a Paulo que a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, a força de Filadélfia era pouca. Tu tens pouca força. O próprio Jesus reconhece que a igreja de Filadélfia não era uma igreja forte. Como já dissemos, ela não possuía a grandeza teológica de Éfeso, nem as riquezas materiais de Laodiceia. A igreja tem pouca força, talvez por ser pequena. Compreende-se desse texto que aquela igreja numericamente era pequena, tinha pouca força. Talvez por ser formada por crentes pobres e escravos, talvez por não ter influência política nem social na cidade, mas ela tem guardado a palavra de Cristo e não tem negado o seu nome. A igreja, olha isso aqui, minha gente, a igreja era pequena em tamanho e em força, mas grande em poder e fidelidade. A igreja era pequena e fraca, mas era forte e fiel a Cristo. Glória a Deus para sempre. Olha só, Filadélfia não tinha fama como tinha Sardes, Filadélfia não tinha riqueza como tinha Laodiceia, mas Filadélfia tinha o poder de Deus que a fortalecia. Filadélfia tinha vida e poder. A igreja era fraca. Olha isso aqui, minha gente. Comente isso aqui, pelo amor de Deus. Comente isso aqui. A igreja era fraca, mas era fiel a um Cristo poderoso. Glória a Deus. A igreja era fraca, dependia totalmente do seu Cristo. Por isso que ela avançava, por isso que ela progredia, por isso que as portas de Cristo abriam-se para que ela pudesse entrar, porque ela servia a um Cristo poderoso. Aleluia! Que igreja maravilhosa! Olha só, nós já estamos em 54 minutos de live e eu não cheguei nem na metade. Eu vou correr aqui, eu vou correr. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Essa frase aqui, como o meu amigo Dalisson está me assistindo, ele sempre fala, e isso aqui é para você escrever, anotar e me marcar no Face. Me marque no Face nessa frase. Olha só, a nossa força não vem de fora nem de dentro, mas do alto. Eu vou falar novamente para você me marcar no Face, escrever e me marcar.
a nossa força não vem de fora nem de dentro, mas do alto. Ou seja, a nossa força não vem da terra, vem do céu, não vem de baixo, vem de cima. Ela não vem, portanto, nem de fora, nem de dentro. A nossa força vem do alto. Glória a Deus. Meu amigo Isaac Fragata, aproveite, meu amigo Isaac, compartilhe esta live aí, meu amigo. Comente, estou muito feliz em ter sua presença. Isaac é um exemplo, um jovem, bem jovem, estudante da Bíblia, apaixonado por Cristo. Que Deus te abençoe, Isaac. Olha aí, a nossa força vem do alto. Anote aí para você me marcar depois no Facebook. Olha só, a igreja tinha pouca força. A igreja guardava a palavra de Deus. Cristo vai elogiar a igreja de Filadélfia. Vocês guardaram a minha palavra. Por quê? No capítulo 1, versículo 3, há uma promessa. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras desta profecia. Então, a igreja de Filadélfia era uma igreja bem-aventurada, porque ela guardava a palavra de Deus. E minha gente, vale ressaltar que o verbo guardar é um dos verbos mais conhecidos ou mais descritos na Bíblia. Sobretudo, é um dos verbos mais importantes da Bíblia, é o verbo guardar. Guardar a palavra, guardar os mandamentos, guardar a coroa, guardar a vida, enfim, é um dos verbos mais importantes. E aquela igreja era uma igreja que guardava a palavra de Cristo, era uma igreja fiel. Aquela igreja guardava cada ordenança e mandamento de Jesus. Agora, olha isso aqui, minha gente, isso aqui é poderoso. A igreja primitiva era avivada, porque pregava, vivia e guardava a palavra de Deus. Meu Jesus! A igreja primitiva era uma igreja avivada, mas era uma igreja avivada porque vivia, pregava e guardava a palavra de Deus. Oh, glória a Deus para sempre. Isso mesmo, pastor Alex Martins, é um contraste com a igreja de hoje, né? Muitas igrejas são fortes em estrutura financeira, são fortes em influência política, midiática, mas infelizmente são fracas espiritualmente, são fracas diante de Deus, negam Cristo, negam sua fé, negam o nome de Cristo. Muito bom, pastor Alex. Olha só, a igreja primitiva crescia porque guardava a palavra, era avivada porque pregava, vivia e guardava a palavra. Também a igreja de Filadélfia não negou o nome de Cristo, minha gente, mesmo sabendo que seu testemunho poderia custar-lhe a própria vida. A igreja de Filadélfia expunha-se perigosamente, pois o amor que tinha pelas almas perdidas levava a desprezar os horrores da morte. Olha isso. Eles preferiam ser fiéis a Cristo do que negá-lo. Mesmo diante dos horrores da morte, mesmo diante das feras, eles preferiam viver fiéis a Cristo. Olha só, meu Deus, Filadélfia preferiu ser pequena e fiel a ser grande e mundana. Meu Deus, isso aqui é para você me marcar também aí nos comentários. Filadélfia preferiu ser pequena e fiel a ser grande e mundana, porque, minha gente, Filadélfia é um retrato e deve ser um retrato para a igreja de hoje. Uma igreja fiel, uma igreja que ama a Cristo, que ama a sua palavra, que ama missões, que guarda e prega e viva a sua palavra. Porque infelizmente muita gente está relativizando a palavra.
muita gente não estão mais amando a palavra, não estão mais pregando a palavra de Cristo. Nós vivemos hoje um evangelho onde pessoas pregam tudo menos a Bíblia. Nós vivemos hoje um mundo onde as pessoas preferem ouvir de tudo menos ouvir a palavra de Deus. Um dos maiores motivos de a maioria das igrejas no mundo inteiro está morta, minha gente. O retrato da igreja do século XXI é, em sua maioria, uma igreja morta, uma igreja que preferiu ser rica a ser fiel, uma igreja que preferiu ser conhecida a guardar a palavra de Deus. Por isso que Filadélfia é o retrato da igreja de hoje, que guardava a palavra de Cristo e não negava o seu nome. Quantos de nós, quantas igrejas já não têm negado o nome de Cristo? Quantas igrejas já não têm blasfemado contra Cristo, vivendo longe das Escrituras, não honrando mais Cristo, não guardando mais Cristo, não guardando mais a palavra de Cristo? Uma hora de live. E nós estamos, meu Deus, minha gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, isso é Bíblia. Nós estamos a 1 hora de live, 1 hora de live. 1 hora. E fizemos a exposição de 2 versículos. De 2 versículos. 1 hora. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Deixa eu correr. Para não ficar tão enfadonho. Aí Cristo vai trazer segurança à sua igreja. Porque, como eu me disse, haviam várias sinagogas espalhadas em toda a Ásia, de judeus que muitas das vezes entregavam os cristãos para serem mortos, entregavam os cristãos para o império, entregavam os cristãos para os algozes romanos para serem presos, dilacerados, decapitados, jogados às feras. E havia muitas sinagogas judaicas que queriam infiltrar-se com os seus métodos, doutrinas, leis, misturar o judaísmo com o cristianismo. Havia muitas sinagogas. E ali havia uma sinagoga de Satanás. Vale ressaltar que sinagoga era um local onde os judeus reuniam-se para aprender a lei, mas aqui Cristo está referindo-se a uma sinagoga de Satanás, como havia na igreja de Esmirna. Mas Cristo agora se apresenta para trazer segurança. Havia um grupo de pessoas que moviam a ferrenha oposição ao anjo desse pequeno, mas precioso rebanho, que era o rebanho dos crentes de Filadélfia. Eles eram a sinagoga de Satanás. Eles se diziam judeus para dar a entender de que desfrutavam de uma relação privilegiada com o Senhor. Dessa forma, iam constrangendo os crentes a observar o cerimonial judaico e outras práticas místicas. Uma sinagoga de Satanás provocou muitos dissabores em Esmirna. Agora também tentava arruinar Filadélfia, mas até o momento nenhum deles havia sofrido disciplina celestial. Ninguém havia sofrido disciplina, até que Cristo apresenta-se ao anjo da igreja de Filadélfia e traz segurança àqueles crentes, dizendo que fariam que eles, a sinagoga de Satanás, prostrasse-se diante deles. Olha só, ninguém pode deter uma igreja que entra pelas portas que o próprio Cristo abriu. Olha que mensagem gloriosa. Ninguém pode deter uma igreja que entra pela porta que o próprio Cristo abriu, nem mesmo sinagoga de Satanás. Ninguém pode deter. Então, Cristo traz segurança. Eu farei com que a sinagoga de Satanás, aqueles que fazem parte da sinagoga de Satanás, prostrem-se diante de vocês. Aí Cristo vai exaltar Filadélfia. Por quê? Porque o pastor de Filadélfia não precisaria lutar. O pastor de Filadélfia não precisaria estabelecer um plano de ação para combater a sinagoga de Satanás. Não!
O próprio Cristo encarregar-se-ia por aquela gente ímpia e fútil em seu próprio lugar. O próprio Cristo iria fazer aquela sinagoga de Satanás prostrar-se diante da igreja. E olha que verdade, não é a igreja que se dobrará ao judaísmo, mas os judeus é que reconhecerão que Jesus é o Messias, e por essa razão virão e reconhecerão que a igreja é o povo de Deus, e verão que Jesus ama a sua igreja. A igreja de Cristo será honrada. Versículo de número 10. Porque ela será honrada, porque todos saberão que Cristo ama a sua igreja. Consolo e esperança. Gente, presta atenção nisso aqui. Se possível, pegue uma caneta aí. Se possível, pegue uma caneta. Pegue um caderno. Anote isso aqui, pelo amor de Deus. Eu vou falar algo para vocês impactante. Porque diante do atual cenário, muitas pessoas são levadas a acreditar que a igreja passará pela grande tribulação. Eu já vi muitas pessoas pregarem, colocarem texto nas redes sociais dizendo abertamente que a igreja passará pela grande tribulação. Existe uma linha de pensamento que acredita que a igreja passará pela grande tribulação. Os pós-tribulacionistas acreditam que Cristo voltará apenas depois da grande tribulação, mas eu vou provar agora para vocês. Pegue uma caneta aí, pegue um papel. Eu vou provar biblicamente para vocês que a igreja não passará pela grande tribulação. Você pode escrever aqui nos comentários: a igreja não passará pela grande tribulação. Você pode escrever aí, pelo amor de Deus. Meu Deus! Vou provar aqui para vocês. Olha só, versículo de número 10. Cristo diz assim: como guardastes a palavra da perseverança, meu Deus, ou como guardastes a palavra da minha paciência. Lembrá-los que o verbo guardar é um dos verbos mais importantes da Bíblia, como bem disse, mais uma vez, o verbo guardar aqui aparece. Na verdade, o verbo guardar aparece pelo menos 4 vezes. 3, 4 vezes na carta à igreja de Filadélfia. Olha só, como guardaste a palavra da minha perseverança. Filadélfia tinha compromisso com cada mandamento e ordenança do Senhor Jesus. Naqueles dias, viver como discípulo de Cristo implicava, na maioria das vezes, morrer por amor a Cristo e sua palavra. Olha só, como a igreja guardou a palavra de Cristo, Cristo guardará a sua igreja. Anote isso aqui, pelo amor de Deus. Como a igreja guardou a palavra de Cristo, Cristo guardará a sua igreja. Meu Deus do céu. Olha o conforto que Cristo traz. Olha o conforto. Se vocês guardarem a minha palavra, eu vou guardar vocês. Este é o conforto de Cristo. Olha só, Jesus tinha 2 promessas específicas para a igreja de Filadélfia, uma temporal e outra escatológica. Anota isso, por favor. Cristo tinha 2 promessas específicas para a igreja de Filadélfia, uma promessa temporal e outra escatológica. A primeira referia-se ao livramento quanto aos ataques que a igreja vinha sofrendo dos falsos judeus, isto é, a sinagoga de Satanás. E a segunda dizia respeito à grande tribulação que, após o arrebatamento da igreja, virá sobre o mundo inteiro. Então, Cristo dá segurança, consolo e esperança àqueles crentes de que eles seriam guardados tanto da sinagoga de Satanás, quanto da grande tribulação que viria ou ainda virá sobre todo o mundo. Olha só, aí Cristo diz assim: como tu guardastes a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da. Minha gente, presta atenção nisso aqui.
Não pega isso aqui não, pelo amor de Deus. Eu te guardarei da. Olha só. O texto não diz eu te guardarei na. Meu Deus, anota isso aqui. Não. Quem está me assistindo, escreve isso aqui. Eu te guardarei da e não na. Observe. Eu te guardarei da e não na. Por quê? Porque o pronome ek, o pronome grego aqui, ek, ele significa que Cristo guardará a sua igreja da tribulação, ou seja, ela não estará na grande tribulação. Muita gente interpreta esse texto como sendo que a igreja passará pela grande tribulação, mas será guardada aqui, ou seja, os desdobramentos dos 7 selos, o toque das 7 trombetas, o derramamento das 7 taças, o julgamento de Deus sobre todos os ímpios, vai acontecer, e muitos entendem que a igreja vai estar aqui sendo protegida na tribulação, mas não, este não é o conceito bíblico. O conceito bíblico é: eu te guardarei da grande tribulação ou da hora da tentação. Eu te guardarei da, ou seja, vocês não estarão na tribulação, porque vocês serão guardados da tribulação e não guardados na tribulação. Quer um exemplo? Como se houvesse um tiroteio e nós fôssemos guardados no meio do tiroteio. Essa é a ideia que muitos têm, que a igreja estará aqui, mas será protegida. Mas não é esse o conceito da promessa de Cristo à igreja de Filadélfia. O conceito é esse: eu guardarei vocês da tentação ou da tribulação. Eu vou guardar. E aí, minha gente, anote isso aqui são meses de estudos, são inúmeras leituras feitas do Apocalipse, anotações. Anote isso aqui, pelo amor de Deus. A preposição grega ek, em seu sentido básico, significa fora de, ou seja, nós seremos guardados fora de. A preservação prometida aos crentes de Filadélfia tem relação com a provação que era bem conhecida, que é uma referência ao esperado tempo da angústia, o período da tribulação antes da vinda do Messias em glória, como em Deuteronômio 4, 26 ao 31, Isaías 13, 6 ao 13, Jeremias 30, 34 ao 11, enfim, várias referências à angústia de Jacó, o sofrimento que Daniel, quem passará pela grande tribulação? Todos aqueles que rejeitaram o seu Cristo, todos aqueles que rejeitaram Cristo, o Evangelho de Cristo, a graça de Cristo e viveram longe de Cristo. Todos aqueles que viveram uma vida ímpia, todos aqueles que viveram longe de Cristo, serão julgados na grande tribulação, sofrerão juízo e justiça de Deus na grande tribulação e sofrerão sérias consequências com o derramamento da ira de Deus. Por quê? Porque a grande tribulação, Mateus 24, 21 diz assim: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Se você se espanta com o atual cenário do mundo, nós temos hoje no Brasil um registro de quase 400 mil mortos pela Covid-19, minha gente. Quase 400 mil pessoas já foram sucumbidas, assoladas pela Covid-19. Olha aí minha tia é muito inteligente, Natália. Eu te guardarei da grande e não na grande. Eu lhe amo, tia, um abraço, um cheiro da família. A senhora é muito inteligente, é da família. Então, se você acha que nós já sofremos muito, que o mundo já sofreu com tantas pestes, a profecia bíblica nos ensina que haverá tribulação como nunca houve, Mateus 24, 21, porque a grande tribulação será a manifestação da ira divina, será a manifestação do governo da tríade satânica, o dragão, o falso Cristo, o falso profeta, também da Babilônia,
um conflito global, guerra, fome, destruição em toda o mundo, as potências do céu e da terra abaladas, perseguição do inferno, o juízo de Deus será derramado sobre os ímpios, incrédulos e aqueles que rejeitaram o seu Cristo. Então, será um tempo de angústia, mas a igreja perseverante de Cristo, a igreja que guardar a palavra de Cristo, será guardada da grande tribulação. Olha só, alguém escreve aqui a referência 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Uma outra prova bíblica de que a igreja não passará pela grande tribulação. 1 Tessalonicenses, e lembrando vocês, as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses são conhecidas no mundo teológico, na academia teológica, como o Apocalipse de Paulo. Paulo falou muito sobre o arrebatamento, falou sobre a grande tribulação, Paulo falou sobre a apostasia no final dos tempos, Paulo falou sobre a manifestação do anticristo, Paulo falou sobre a igreja que será arrebatada antes da grande tribulação, Paulo falou sobre a ressurreição dos mortos, e ele diz no capítulo 1, versículo 10 de 1 Tessalonicenses que: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus. Olha só, a esperar Jesus, que nos livra da ira futura. Nós seremos livres, arrebatados da grande tribulação, porque nós não passaremos por ela. Olha só, referências bíblicas. Gente, por que é que a igreja não passará pela grande tribulação? Vejamos a cronologia do Apocalipse. No capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, a igreja é mencionada 19 vezes. E isso mesmo. A igreja é mencionada no capítulo 1, versículo 4, 11, duas vezes no versículo 20. A igreja é mencionada no capítulo 2, no versículo 1, versículo 7, 8, 11, 12, 17, 18, 23, 29. No capítulo 3, no versículo 1, 6, 7, 13, 14, 22. No capítulo 4, a igreja é arrebatada. No capítulo 5, a igreja é glorificada. No capítulo 6, dos capítulos 6 a 18, não há menção da igreja. A igreja não é mencionada nenhuma vez. Por quê? Porque a igreja já está na eternidade com Cristo. Quando é que a igreja vai aparecer? A igreja vai aparecer no capítulo 19, quando ela vai voltar com Cristo na sua segunda vinda, na sua segunda fase. Cristo destruirá seus inimigos, Cristo salvará Israel, certo? Haverá a guerra de Gog e Magog, e Cristo implantará o seu reino milenar. Isso aí é para outra aula que nós vamos estudar mais à frente, se Deus nos permitir. Então a igreja vai aparecer no capítulo 19, já como a noiva do Cordeiro, a noiva de Deus. Portanto, não há base alguma que a igreja passará pela grande tribulação. Isso mesmo, pastor Alex. Muitos dados interessantes, muito obrigado. Muitas pestes assolaram o mundo no decorrer da história, muitas pestes. Mas, como nunca houve, diz as Escrituras, será o tempo da tribulação. E eu vou encerrar. Cristo diz: eis que venho sem demora. Isto aqui, minha gente, fala da vinda iminente de Cristo. Em meu livro aqui, em meu livro, E Andou Enoque com Deus, eu falo sobre a segunda vinda de Cristo. Inclusive Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. É o símbolo da igreja que será arrebatada antes da grande tribulação. Está aqui o meu livro sobre Enoque. Eu descrevo a igreja, eu falo sobre a trajetória da igreja na terra até o céu. E Enoque é o primeiro símbolo, a primeira figura da igreja, que anda com Deus, que vive com Deus e será arrebatada antes da grande tribulação. Então, esse que veio sem demora é uma ordenança, uma promessa à igreja de que Cristo viria e virá iminentemente.
4 razões para acreditar na segunda vinda de Cristo. A primeira, a segunda vinda de Cristo não é uma utopia, não é uma loucura, não é um delírio, mas uma promessa. Hebreus 10:37, ainda um pouco cheio de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Tiago 5:8, a vinda do Senhor está próxima. Foi o próprio Senhor que nos assegurou, eu vou preparar-vos um lugar. Por quê? A vinda de Cristo é uma promessa. Em segundo lugar, a vinda de Cristo é uma verdade absoluta, porque ainda um pouco cheio de tempo, e aquele que há de vir virá não tardará. Hebreus 10:37. Tito 2,13 diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. Só quem acredita aqui que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, escreva aqui nos comentários: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Escreva aqui nos comentários: vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Eu estou aguardando esta bendita esperança. Eu estou aguardando Cristo vir buscar a sua igreja. Esta é a nossa bendita esperança. Em terceiro lugar, a segunda vinda de Cristo é iminente. 1 João 2,18, filhinhos, é já a última hora, o nosso Senhor breve virá. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5,8, Apocalipse 13,11, certamente cedo veio. Apocalipse 22,20, certamente veio sem demora. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 14, vem depressa, amado meu. Você pode colocar isso nos comentários? Você pode dizer: vem depressa, amado meu. Vem depressa, amado meu. Vem depressa, amado meu. Glória a Deus para sempre. Vem depressa. Cristo voltará, minha gente. Cristo voltará inesperadamente, de maneira repentina, sem a necessidade de nenhum outro acontecimento. Ele voltará iminentemente. Ele voltará repentinamente, inesperadamente e invisivelmente. A igreja tem a ordem de viver à luz da vinda iminente do Senhor para trasladar a sua presença. É já a última hora. Em quarto lugar, olha só, a gente vai encerrar. Vamos encerrar. Em quarto lugar, a segunda vinda de Cristo é o retorno do rei. Gente, Jesus foi o único homem na terra a nascer rei, exerceu o ministério como rei, foi acusado e crucificado como rei, foi sepultado, ressuscitou como rei, está sentado no trono como rei, e ele voltará em sua segunda vida em glória como rei dos reis e senhor dos senhores. E enfim, para concluirmos, promessa final aos vencedores: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá. Minha gente, olha que coisa interessante. Filadélfia, a cidade de Filadélfia, sofria com constantes terremotos. A maioria dos cidadãos viviam em cabanas fora da cidade, porque a cidade era assolada por fortes terremotos. O solo da cidade estava arruinado, não tinha estrutura por conta de vários terremotos. Era muito instável, na verdade, uma cidade muito instável. Mas aquela igreja, Cristo está prometendo estabilidade. Nenhum terremoto mais vai assolar vocês, porque eu vou fazer de vocês coluna no templo de meu Deus. Vocês podem viver tranquilamente comigo, sem medo de terremotos, porque nada mais abalará vocês, porque vocês serão colunas no meu templo. Se nós nos tornarmos peregrinos nessa vida, seremos uma coluna inabalável na próxima com Deus. Aqui
Os terremotos da vida podem nos abalar, mas no céu estaremos tão firmes e sólidos como a coluna no templo de Deus. Segunda promessa, eu também darei um novo nome, escreverei sobre ele um novo nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, que desce, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Minha gente, olha só, no Apocalipse, há algumas coisas, há novidades que nós receberemos. Daniel, o que haverá de novo no céu? Haverá um novo nome de Cristo. Ele prometeu isso à igreja de Esmirna. Na verdade, a igreja de Pérgamo, ele promete um novo nome. Ele fala de um novo cântico entoado pelos 24 anciãos. Novas vestes, Apocalipse 3:5. A nova Jerusalém, Apocalipse 3:12. Um novo cântico cantado pelos vencedores, Apocalipse 14:3. Tudo no céu será novo. Haverá novidade para aqueles que vencerem. Se você vencer aqui, continuar guardando a palavra de Deus, Cristo guardará a sua vida, Cristo guardará a minha vida, Cristo nos guardará para que nós estejamos para sempre com Ele. E a mensagem final que eu deixo para vocês nesta live, que já soma-se 1h25, é esta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu amigo Batista Filho, Deus abençoe, meu amigo evangelista. Esta live vai ficar salva aqui, 1h25 de live sobre a carta de Cristo à igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Próxima quarta-feira, permitindo o Senhor, estudaremos sobre a carta de Cristo à igreja de Laodiceia, a igreja que não era fria nem quente, a igreja que era morna, um retrato de muitas igrejas no século 21. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vou deixar essa live salva aqui para que você venha desfrutar, aprender, anotar. Que Deus te abençoe. Se você quiser, vou deixar salva essa live. Você pode ir no meu Facebook e mandar para os seus amigos, mandar compartilhar, para que o máximo de pessoas venha aprender. Um abraço, minha gente. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.